Olá, saudações, meus queridos amigos e amigas, no nome incomparável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o estudo 12. Agora nós vamos entrar a última das 3 partes, as coisas que depois destas devem acontecer, cujo título é Apocalipse revelado, o tabernáculo no céu é real, Apocalipse capítulo 4 e 5 explicado. Então, muito bem. O que você vai ver pode mudar completamente sua visão de Apocalipse. Você acredita que o céu é apenas simbólico? Que tudo em Apocalipse são metáforas difíceis de entender? E se eu te disser que João viu um lugar real? Um ambiente organizado, com tronos, seres, adoração e um governo celestial ativo. E mais, o tabernáculo que Moisés construiu na terra não foi invenção humana. Foi uma cópia de um modelo que já existe no céu. E em Apocalipse capítulo 4 e 5, nós somos levados para dentro dessa realidade. Uma porta aberta no céu, um trono literal estabelecido, 24 anciãos governando, criaturas viventes em adoração contínua e um ministério que paralisa o céu inteiro até que algo acontece e alguém aparece. E tudo muda para sempre. Então, neste vídeo, amigos e amigas, você vai entender os pontos mais profundos dessa revelação e perceber que nada aqui é simbologia vazia. É um mapa espiritual real do céu. Você já parou para pensar como é o tabernáculo no céu? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 14, nós somos levados a uma visão impressionante. Não é simbologia vazia, não é imaginação humana, é uma revelação real do que existe no céu. E aqui está o ponto que muita gente ignora. O tabernáculo terrestre não foi inventado por Moisés. Ele foi copiado de um modelo celestial, como está escrito em Hebreus capítulo 8 e 9. Tudo aqui na terra era apenas uma sombra, mas o original, o verdadeiro, está no céu. Então, agora pense nisso. João viu esse lugar. Ele também viu o trono, viu a glória, viu aquilo que o sistema religioso muitas vezes reduz a metáforas. E nesses capítulos temos praticamente um mapa espiritual do tabernáculo celestial. Um quadro completo que revela verdades profundas sobre Deus, adoração e redenção. E para entender melhor, existe uma comparação poderosa. O tabernáculo terrestre versus o celestial, onde são 9 pontos que resumem tudo o que esse lugar representa. E quando você entende isso, sua visão da Bíblia muda completamente. Então, no próximo momento, vamos revelar esses 9 pontos. E você vai perceber que nada ali é por acaso. Tá? Vamos lá. 1. Porta celestial. Então vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 1. A porta celestial. Depois destas coisas, ou seja, as igrejas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois da igreja, o arrebatamento. Uma palavra muda tudo em Apocalipse. Então, você já reparou na expressão depois destas coisas? Parece simples, mas aqui está o choque. No grego original, a palavra é metatouta. E ela significa literalmente depois, no tempo. Ou seja, não é simbólico, não é aleatório, é uma marca de tempo clara.
Essa mesma expressão aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E em todas elas aponta para uma sequência cronológica real. Agora preste atenção nisso. Quando João escreve depois destas coisas, né? Ele está dizendo, depois da era da igreja, algo novo começa. Isso divide o Apocalipse em 3 partes claras. O que João viu, as coisas das igrejas e agora o que vai acontecer depois das igrejas. E o que acontece em seguida? Em seguida, João vê algo impressionante. Uma porta aberta no céu. E não para por aí. Não é simbólica, não é espiritualizada. O texto dá todos os sinais de que é uma porta real. Como a porta do meu quarto aqui. O mesmo céu mencionado dezenas de vezes no livro, sempre de forma literal. E então vem a voz como trombeta. Sobe aqui. João não apenas vê, ele é levado. Assim como Enoque, assim como Elias e possivelmente como o apóstolo Paulo. E isso muda tudo. Não estou falando de uma visão comum. Estou falando de uma transição entre eras. E tem mais. Essa mesma expressão sobe aqui só aparece outra vez. E está ligada a uma subida corporal ao céu. Coincidência? Não existe coincidência. Ou é um padrão profético sendo revelado? 2. O trono celestial. Apocalipse capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, 3 e 5. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado nele. Versículo 3. O que estava assentado era, no aspecto, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Está escrito. O que João viu no céu vai muito além do que te contaram. A primeira coisa que aparece em Apocalipse 4 não é um símbolo. É um trono. É, um trono. E não qualquer trono. É o trono de Deus. Então João descreve algo impressionante. Um brilho como pedra de jaspe cristalino resplandecente. E também como sardônica, com um tom vermelho intenso. E ao redor, um arco celestial verde esmeralda envolvendo tudo. Isso não parece linguagem vaga, isso parece uma visão real. Agora vem o ponto que muita gente rejeita. E se esse trono for literal? Não apenas autoridade, não apenas soberania simbólica, mas um trono real onde Deus está assentado. E aqui está o choque. A Bíblia nunca fala de trono espiritual, abstrato. Sempre que menciona trono, é algo concreto. E mais, esse trono é o centro de tudo em Apocalipse. Tudo gira em torno dele, do começo até o fim. Ah, mas Deus é espírito. Sim, mesmo assim. Espíritos, tomem tempo, espíritos existem em lugares reais. Almas são vistas no altar. Há lugares como Hades, abismo e até prisões espirituais. Então por que Deus não poderia se assentar em um trono real? Se ele criou o universo, se ele criou os céus, dimensões, matéria, ele não teria poder para isso? Agora segura essa. A Bíblia, amigo e amiga, afirma algo ainda mais forte. Os homens verão o rosto de Deus. Não é teoria, não é metáfora. É promessa direta em Apocalipse. E tem mais um detalhe que poucos percebem. A palavra trono aparece 40
vezes no Apocalipse, sempre no mesmo sentido, literal. E do trono saem o quê? Relâmpagos, trovões, vozes, e diante dele ardem 7 lâmpadas de fogo. Isso não é imaginação, isso é revelação, ele viu. 3. Os 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados nos tronos 24 anciãos com vestes brancas e coroas de ouro sobre a cabeça. Está escrito. Então, como nós lemos, existem 24 tronos no céu. E isso muda tudo. Em Apocalipse 4, João não vê apenas o trono de Deus, ele vê 24 tronos ao redor. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. O texto original não fala de cadeiras comuns. A mesma palavra usada para o trono de Deus é também usada para os 24 anciãos. Ou seja, não são assentos simples como essa minha cadeira aqui. São tronos de verdade. Agora, pensa comigo. Se o trono de Deus é literal, por que os outros não seriam? Não faz sentido espiritualizar uns e literalizar outros, não é? Ou todos são simbólicos, ou todos são reais. E o texto aponta claramente. São tronos reais no céu. E onde eles estão? Ao redor do trono de Deus. Isso mostra uma cena organizada, uma espécie de conselho celestial, algo majestoso, estruturado e totalmente vivo. Agora vem a pergunta mais importante. Quem são esses 24 anciãos? Isso não é um detalhe qualquer. Isso muda completamente a interpretação do Apocalipse, amigo e amiga. Tome tento. A conclusão é poderosa. Esses 24 anciãos são homens redimidos. Representam os santos glorificados. E estão ali após o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja já está no céu nessa cena. Percebe o impacto disso? Isso afeta toda a linha do tempo profética. Os 24 anciãos são anjos ou homens? A resposta vai te surpreender. Então, em Apocalipse capítulo 4 e 5, esses personagens aparecem diante de Deus, diante do trono de Deus, com coroas, com vestes brancas, assentados em tronos. Agora presta muita atenção. A Bíblia dá pistas claras sobre quem eles são e não é o que muitos pensam. Vamos aos fatos. Então agora eu vou te mostrar com exemplos simples para não restar dúvida. Coroas e tronos. Imagine um rei premiando vencedores após uma batalha. Ele não dá coroas para servos que apenas obedecem ordens, mas para aqueles que lutaram e venceram. Assim são os santos, os salvos. Recebem coroas e tronos como recompensa. Anjos são servos, nunca recebem esse tipo de prêmio. Deu para entender? 2. Vestes brancas. Pense em alguém que passou por um julgamento e foi declarado inocente. Ele recebe roupas limpas, simbolizando pureza. Na Bíblia, as vestes brancas representam a redenção. Anjos não precisam ser redimidos. Logo, não usam essas vestes. 3 anjos são diferentes. É como um uniforme. Um policial é identificado como policial. Um enfermeiro como enfermeiro. Na Bíblia, quando é anjo, o texto diz claramente anjo. Se não chama de anjo, não é anjo, obviamente. 4. Ligação com a terra.
Imagine alguém falando com detalhes sobre guerras, países e povos. Isso indica que ele já viveu essa realidade. Os anciãos falam de redenção e nações, coisa de quem já foi humano. 5. Distinção clara. Pense em 3 grupos diferentes numa sala: governantes, povos, soldados. Cada grupo tem uma função distinta. Em Apocalipse, há anjos, seres viventes e anciãos, todos separados. 6. O nome, ancião. Na vida real, um ancião é alguém experiente, líder, mais velho. Nunca usamos esse termo para seres celestiais como anjos. Sempre aponta para humanos com história. Um deles fala com João. Imagine um professor explicando algo profundo a um aluno. Ele fala com entendimento, experiência, contexto. Um dos anciãos faz exatamente isso com João. E isso revela vivência, algo humano, não angelical. A conclusão. Agora, junta tudo: coroas, vestes brancas, fala com experiência, ligação com a humanidade, nome humano. Resultado? Não sobra dúvida. Os 24 anciãos são homens redimidos. Representam os salvos glorificados. Já estão no céu recebendo recompensa. Isso muda tudo. Significa que essa cena acontece depois do arrebatamento da igreja. Consegue ver como isso altera toda a linha profética? Agora a pergunta fica ainda mais profunda. Quem exatamente os 24 anciãos representam? Muito bem. Se eles são homens redimidos, então não podem representar qualquer grupo aleatório. Aqui está o ponto que quase ninguém explica. A Bíblia mostra que existem diferentes grupos de salvos ao longo da história. Não é tudo um grupo só, como muitos pensam. Veja isso de forma clara. Os santos do Antigo Testamento. Desde Adão até João Batista. Pessoas como Abraão, Moisés, Davi e outros. Eles viveram antes da igreja existir. 2. Os santos da igreja. Começam com o ministério de Cristo. A igreja não existia no Antigo Testamento. Jesus é o fundador, não Moisés, não Abraão. 3. Os 144 mil judeus. Trata-se de um grupo específico separado. Não são a igreja, não são todos os salvos. Tem uma missão única em Apocalipse. 4. A multidão da tribulação. Pessoas que se convertem durante a tribulação. O Espírito Santo está atuando, tá? Eles sofrem perseguição. Muitos são mortos por sua fé. Agora, pare e pensa. Só existem 4 grupos distintos. Então, os 24 anciãos precisam representar qual deles? E mais, eles aparecem no céu antes de muitos eventos da tribulação. Isso levanta uma possibilidade poderosíssima. Eles estão ligados aos santos já glorificados. Aqueles que já receberam recompensa. Ou seja, não trata-se de um grupo qualquer. Isso muda completamente a forma de entender quem está no céu em Apocalipse 4. Agora chegamos ao ponto mais profundo. Quem os 24 anciãos realmente representam? Então, depois de tudo isso, sobra uma pergunta inevitável. Se existem 4 grupos de salvos, qual deles são os 24 anciãos? Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Em Apocalipse 7 e 14, os anciãos aparecem, separados dos 144 mil
e separados da grande multidão. Ou seja, não são os 144 mil e não são os santos da tribulação. Então eliminamos dois grupos, por eliminação. Então agora sobra santos do Antigo Testamento, igreja. Mas tem mais. Os anciãos já estão no céu antes de vários eventos da tribulação. Isso indica que eles já foram arrebatados, já estão glorificados, né? Já receberam posição diante de Deus, e isso derruba outra ideia comum. Eles não podem ser o varão de Apocalipse 2, porque aparecem no céu antes desse evento. Então, o resultado lógico, eles representam os salvos que foram arrebatados antes da tribulação, ou seja, igreja mais santos do Antigo Testamento. Agora vem outro detalhe impressionante. Por que 24? A resposta está na própria Bíblia. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. Representação completa do povo de Deus. E tem um paralelo poderoso. No tempo de Davi, o sacerdócio era organizado em 24 líderes. Ou seja, esses 24 anciãos funcionam como representantes oficiais. Uma espécie de liderança celestial dos redimidos. Isso muda até a forma de ver a eternidade. Vai ver, talvez ninguém nunca ensinou isso para vocês. Nem todos terão a mesma posição. Haverá níveis de autoridade e responsabilidade. Exemplos. Davi reinando sobre Israel, apóstolos governando tribos, outros assentados à mesa com Abraão, cada um conforme sua vida, fidelidade e obras. E aqui vai um erro comum. Alguns dizem que os anciãos são os anjos, né? Mas isso não faz sentido. Deus não salva homens para substituir anjos. Anjos continuam sendo servos. Homens redimidos recebem outra posição. Não existe promoção de anjo para homem na Bíblia. Não. Então, os 24 anciãos representam os remidos já glorificados, arrebatados antes da tribulação, ocupando posições de autoridade diante de Deus. Percebe como isso fecha todo o quadro de Apocalipse 4? Agora vou te mostrar com exemplos práticos para você visualizar essa cena. O que os 24 anciãos fazem no céu vai te surpreender. Então, muita gente fala sobre os 24 anciãos, mas poucos prestam atenção no que eles realmente fazem em Apocalipse. E quando você observa as ações deles, tudo fica claro. Então olha isso. Sentados em tronos, imagine um tribunal real. Juízes assentados em seus tronos, com autoridade para governar. Não são servos em pé, são governantes estabelecidos. Adoram com voz audível. Então pense em uma grande multidão cantando em um local grande, amplo. Voz alta, clara, cheia de expressão. Não é pensamento, é adoração que se ouve. Lançam suas coroas. Imagine um campeão recebendo um troféu. E diante do verdadeiro rei, ele coloca o troféu aos pés dele, reconhecendo: essa vitória não é minha. 4. Se prostram. Como alguém diante de uma autoridade suprema, mesmo sendo importante, se ajoelha em reverência total. Mostra submissão absoluta. Cantam e tocam harpas. Pense em uma orquestra sinfônica organizada. Cada instrumento em harmonia, produzindo um
louvor perfeito, não é bagunça, é adoração estruturada. Função sacerdotal. Então, imagine um sacerdote levando pedidos do povo ao rei. Ele representa outros diante da autoridade maior. Assim, os anciãos apresentam orações diante de Deus. 7. Explicam mistérios. Assim como um professor explicando algo difícil a um aluno. Ele entende o assunto e revela o significado. Isso exige conhecimento e significado. Isso exige experiência. Agora, junta tudo isso. Nós temos autoridade, adoração, intercessão, entendimento. Isso não parece um servo simples. Parece alguém preparado, recompensado e estabelecido. Então, se você juntasse todas essas cenas, você veria um grupo de líderes, né? Líderes espirituais diante do trono de Deus. O mar de vidro. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor dele, 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. Então, agora eu vou te mostrar com exemplos práticos para você visualizar essa cena. Sentados em tronos. Continuando o versículo, né? O primeiro, versículo 7 de Apocalipse 4. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo ao boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia quando voou. Versículo 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, cobertas de olhos em volta e por baixo, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Está escrito. Então, não são bestas. Ah? Não são bestas. O que João viu no céu é muito mais profundo. Muito bem. Quando você lê Apocalipse, aparece a palavra animais. Mas aqui está o choque. O original grego não diz besta. A palavra é zoa. Z-O-A. O significado correto é criaturas viventes. Não o confunda com terion, que significa besta selvagem usada para o anticristo. Pois bem. Ou seja, estamos falando de seres completamente diferentes. Agora segura isso. Essas criaturas não são anjos, não são querubins, não são serafins, não são humanos redimidos. São um grupo único. E por que isso importa? Pois bem, porque muita gente tenta explicar essas criaturas de forma errada. Então é necessário explicar, ensinar. Representam animais da terra, por causa das faces que aparecem. Mas essa teoria não se sustenta. Se fossem representantes da criação, cadê os peixes, os répteis? Ficaria incompleto. Então, qual a resposta mais coerente? Eles são exatamente o que o texto diz. Criaturas viventes criadas por Deus, com um propósito claro. Proclamar a glória, exaltar a santidade de Deus, e o que eles fazem sem parar? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é ocasional. É contínuo, é intenso, é celestial e tem mais. Essa é apenas a primeira de várias declarações no céu em Apocalipse. Percebe o nível dessa cena? Não é simbologia vazia, é uma revelação organizada do culto celestial. As criaturas viventes
fazem isso no céu e quase ninguém percebe. Você acha que essas criaturas viventes, só estão ali paradas? Nada disso, meu amigo, minha amiga. Em Apocalipse, elas têm funções ativas e extremamente poderosas. Olha o que elas fazem. 1. Proclamam a santidade de Deus. Elas declaram sem parar: Santo, Santo, Santo. São como guardiãs da adoração contínua no céu. 2. Se prostram diante do Cordeiro. Mesmo sendo seres poderosos, se rendem totalmente diante de Cristo. 3. Cantam e tocam harpas. Não é silêncio, é louvor organizado. Música celestial ativa e constante. 4. Exercem função sacerdotal. Elas apresentam orações, participam diretamente da comunicação entre o céu e a terra. 5. Chamam os cavaleiros dos selos. Elas dizem: vem. E os juízos começam a acontecer. Ou seja, amigos e amigas, participam da execução dos eventos proféticos. 6. Entregam as taças da ira. Distribuem os juízos aos anjos. E estão envolvidas no cumprimento do plano de Deus. Agora presta atenção nisso. Elas estão ao lado de Deus, Jesus, os anciãos, os anjos e os remidos. Veja que no plano de Deus todo mundo trabalha. Mas nunca são confundidas com nenhum deles. Isso prova uma coisa. Elas são um grupo totalmente distinto no céu. Não são humanos, não são anjos comuns, não são simbólicos, são seres reais com funções específicas no governo celestial. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 a 11. Adoração celestial, adoração no céu por causa da criação. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Está escrito. Então, continuando. O propósito da criação foi revelado e isso muda tudo. Então você já se perguntou por que tudo foi criado? Então, em Apocalipse 4, a resposta aparece de forma direta e impactante. A cena é impressionante. As criaturas viventes começam dando glória a Deus, exaltando aquele que vive para todo sempre. E então, algo poderoso acontece. Os 24 anciãos se levantam, se prostram diante do trono e lançam suas coroas aos pés de Deus. Então, imagina isso. Aqueles que têm autoridade, o que eles fazem? Abrem mão dela, reconhecendo quem é o verdadeiro rei. E aí vem a declaração que poucos entendem. Tudo foi criado. Sabe para quê? Para o prazer de Deus. Não foi por acaso, não foi aleatório, não foi sem propósito. Foi pela vontade dele. Isso muda completamente a perspectiva. Sua vida não é um acidente. A criação não é sem sentido. Tudo tem um propósito elevado, maior. Agradar a Deus. Enquanto o mundo, o sistema maçônico sionista que aí está, busca sentido em si mesmo,
O céu já declarou o verdadeiro motivo de tudo existir. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 4. O livro selado com 7 selos. Vi na mão direita do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Está escrito. Ninguém podia abrir o livro e isso fez João chorar. Então, tenta imaginar essa cena. Deus está no trono e na sua mão há um livro misterioso. Há um livro misterioso, escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Um livro completamente fechado, esperando alguém digno. Então, algo impactante acontece. Um anjo forte proclama com grande voz: quem é digno de abrir o livro? Agora pensa nisso. Um anjo poderoso, com força sobrenatural. E mesmo assim, ele não podia abrir. Ele não pode abrir. E pior, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno. E sabe qual foi a reação de João? Ele começou a chorar. Tá em muito. Até de soluçar. Por quê? Porque isso significava algo assustador. Será que o plano de Deus ficaria fechado para sempre? Será que o mistério nunca seria revelado? Então é um momento de tensão no céu. Uma tensão total. Aqui aparece a primeira grande pergunta de Apocalipse. Quem é digno? E detalhe, essa pergunta reverbera com uma grande voz. Algo que se repete várias vezes no livro. Isso mostra a urgência, a importância, a grandiosidade do momento. O céu inteiro em silêncio esperando uma resposta. Então, Apocalipse capítulo 5, versículos 5 a 7, o Cordeiro. A adoração do Cordeiro pelas criaturas viventes e anciãos. O Cordeiro Celestial, perdão. Disse-me um dos anciãos: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Está escrito, palavra de Deus, Apocalipse 5, versículos 5 a 7. Então, a cena muda. O choro parou quando o cordeiro apareceu. Então, depois do choro, depois do silêncio, depois da pergunta sem resposta, depois do choro de João, algo muda completamente a cena. Um dos anciãos diz: não chores. E então ele revela: o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, como havendo sido morto. Isso é poderoso demais, meus amigos e amigas. O leão que vence é o cordeiro que se sacrificou. E no momento em que ele toma o livro, o céu explode em adoração. As criaturas viventes adoram, os 24 anciãos se prostram e a adoração se espalha por toda a criação. Tudo converge para ele. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi, cumprindo profecias antigas, mostrando que nada foi por acaso. Agora vem um detalhe que muda tudo. O texto diz: ele venceu.
Ou seja, a obra da redenção já foi concluída. Não há mais nada a fazer nesse sentido. O sacrifício já aconteceu e a vitória já foi conquistada. Agora começa outra fase. A revelação dos acontecimentos futuros. O livro não é sobre redenção, é sobre juízo. Sobre o que acontecerá depois. Depois da igreja. Depois da obra consumada. E quem é digno de abrir isso? Somente aquele que venceu. Isso também destrói uma ideia comum. Não é um documento de posse da terra. Deus não precisa de papel para o que ele criou. Assim como ele não precisa de dinheiro, porque ouro para ele não falta. É um livro de eventos futuros que só o Cordeiro pode revelar. Apocalipse 5, versículo 8 a 14. A adoração do Cordeiro pelas criaturas viventes e anciãos. E, assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A adoração universal a Deus é o Cordeiro. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com alta voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Está escrito. O céu inteiro começa a cantar e o motivo vai te impactar. Então, meus amigos, quando o Cordeiro toma o livro, algo sobrenatural acontece. A adoração se espalha por todo o céu. As criaturas viventes se prostram. Os 24 anciãos se rendem com harpas e taças cheias de incenso. E sabe o que são essas taças? As orações dos santos. Nada é ignorado. Cada oração está diante de Deus, a minha, a sua. E então começa um novo cântico. Digno és de tomar o livro. Mas presta atenção, que tome tento disso. O foco do cântico não é o homem, mas sim Cordeiro. Porque ele foi morto, ele venceu, ele redimiu pessoas de toda a terra. E o resultado? Reis e sacerdotes, destinados a reinar. Agora vem um detalhe que muita gente erra. Esse cântico não prova que todos ali foram redimidos. Até anjos participam da mesma adoração. O foco trata-se da dignidade do Cordeiro, não quem foi salvo. E esse é o tema central do céu. Deus é digno, o Cordeiro é digno. Então vários hinos repetem isso ao longo de Apocalipse. Agora segura isso, porque a partir daqui tudo muda. O livro começa a ser aberto e os acontecimentos futuros começam. E o que vem depois? Os 7 selos, as trombetas e as taças. Tudo acontecendo em um período específico. Os últimos 7 anos, a famosa semana.
E a ordem é clara. Primeira metade, selos, primeiras trombetas, meio do período, 2 testemunhas, guerra no céu, surgimento das bestas. Segunda metade, juízos finais, queda da Babilônia, bodas do Cordeiro, segunda vinda de Jesus. Aqui está o segredo. Se você seguir esta ordem literal, tudo fará sentido. Se misturar com o passado ou simbolizar tudo, vira confusão. Então, meus amigos, para concluir esse estudo, depois de tudo isso, fica impossível continuar vendo Apocalipse da mesma forma. Você percebeu? Se não, reveja o vídeo. O céu não é abstrato. A adoração não é simbólica. O governo de Deus não é figurativo. Tudo é real, organizado e ativo. O trono está estabelecido. Os anciãos estão posicionados. A adoração nunca para. E o Cordeiro já venceu. Isso muda completamente a forma de entender a eternidade, a redenção e principalmente o seu lugar nisso tudo. Porque a grande pergunta não é apenas como é o céu, mas sim você estará lá e em que posição. Apocalipse não é só sobre o futuro, é também sobre preparo. Tá certo, meus amigos? Então, agora eu quero pedir uma gentileza a vocês, se esse conteúdo tem te ajudado, deixa o like, porque isso ajuda esse vídeo e os demais a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais os selos, as trombetas e os eventos que estão por vir. E você não vai querer ficar fora dessa sequência. Isso aqui, estudar o Apocalipse, é imensamente melhor do que maratonar séries. Infinitamente. Com um caderninho para tomar nota, para aprender. Vocês viram o exemplo do que eu falei no vídeo anterior, de um livro totalmente errado. E não é só o livro, são várias outras teorias que destoam o que está na Bíblia. Eles conseguem destoar o que está escrito, é só ler e ter conhecimento de gramática, que você já logo pesca o erro. Tá certo, meus amigos? Eu fico por aqui desejando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!